tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de L2. A última aula que a gente teve, entre aspas, foi a prova, né? Porque essa aula aqui, na verdade, está sendo já a segunda, né, dessa nossa segunda parte da matéria. Mas eu estou dando ela junto com a outra, né? A gente viu RL série nessa mesma aula, né? É outro vídeo, tá lá separado no Moodle, mas foi no mesmo dia. Porque vocês vão aproveitar aí para assistir uma palestra, né, bem interessante que o professor Esdras veio falar comigo, né, no dia 4. Então resolvi já dar essa matéria, porque as duas são bem ligadas, então acho que não vai ficar muito pesado de eu falar das duas coisas nessa aula. E a gente já mata também essa parte, para vocês ficarem mais tranquilos na outra semana lá com a palestra, né, para fazer lá, para pegar o certificado certinho e tudo mais, sem precisar se preocupar com a minha matéria, né. Então corre um pouquinho a mais nessa, mas vai valer a pena depois, certo? Então, pessoal, igual a outra aula foi super rápida, essa daqui também vai ser, não tem muito o que ficar falando aqui, né? Então a gente vai falar do circuito RL paralelo, né? A gente tinha visto o RL série, e antes a gente tinha visto já o RC série, paralelo também, né? Então é a mesma ideia, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez lá com o RC, né? Só que agora a gente vai fazer para o circuito com o indutor, né? E seguindo os mesmos conceitos que a gente viu na parte que eu falei lá, né, do indutor em série, né? Então tem a resistência, tem o indutor, a nossa reatância indutiva, vai ser calculada, né, com a mesma fórmula, né? Igual a gente fazia lá com o capacitor, não muda a fórmula, né? Então, do mesmo jeito que se era série ou paralelo para o capacitor, eu sempre calculava o XC da mesma maneira, aqui a gente vai calcular o XL, né, a reatância indutiva, da mesma maneira. Então a gente vai fazer só essa multiplicação, 2π FL. Então não vai mudar simplesmente nada. O que muda para a aula do circuito RL série? Muda que agora a gente tem que fazer o cálculo das impedâncias em paralelo, igual a gente fazia quando a gente estava tratando de resistência, né? Fazendo aquele inverso, né? Então agora a conta fica mais chata, né? Mas vocês fizeram lá na prova, eu vi, todo mundo conseguiu acertar, então todo mundo entendeu. A ideia é exatamente a mesma aqui, né? Qual que é a diferença, né? Antes aqui era o XC, né? Antes a gente usava RC, agora é XL, né? Mas só que depois que eu calculo o XL ou o XC, essas contas são exatamente iguais, né? Não muda nada, nada. Então vai calcular a reatância indutiva e vai colocar aqui, né? Ou se você preferir a fórmula que já isola o valor da impedância, né, a gente já coloca aqui. Mas é aquele negócio do inverso, né, do quadrado aqui, né, que a gente fazia o Pitágoras quando era em série. Aqui a gente tem que inverter todo mundo para a gente conseguir, né, o valor da nossa impedância, né. E tem os ângulozinhos aqui, mesma coisa, né. Isso aqui é o inverso do caso série, né, a gente sempre inverte porque está em paralelo, né, e aqui é XL, então, ao invés do XC, se a gente fosse comparar lá com o caso do capacitor. Então, não tem muito o que enrolar. Então vamos para os exemplos já direto, né, porque a teoria é basicamente essa, né? A gente já falou também ali no série da parte que muda, então vamos lá. E deu para ver que vocês pegaram lá na prova também, né? Então, o que a gente tem, né? Deixa eu já até aumentar aqui um pouco. A gente tem, né, esse circuitinho, então ele dá aqui pra gente, né, tensão, frequência, valor do resistor aqui de 1K, né? Um indutor de 2 Henry, né, um indutor bem grande esse aqui na verdade. E aí a primeira coisa que a gente faz é calcular a reatância indutiva. Então, a gente vai calcular a reatância indutiva, 2π FL, né? Então 2π, 60, que é a frequência, vezes L, né? Que nesse caso aqui é 2. Né? Lembrando que a unidade da indutância é Henry, né? Esse Hzinho aí. Né? Geralmente ele é um milli-Henry, micro-Henry, né? Mas tem uns caras maiores aqui, né? Igual esse cara aqui, né? Que pode ser só Henry mesmo. Né? Então, multiplicando aqui, a gente vai ver que dá aqui 754 ohms, certo? Qual que é a próxima etapa, né? Se a gente já calculou o XL, né? Lembrando que esse cara aqui, né, seria ângulo 90, né? Por quê? Porque a parte da indutância, né, tem o ângulo 90 para cima, é diferente do capacitor, né? Então, vamos lá. Próxima coisa é calcular a impedância. Então a gente usa essa formulazinha, né, que faz aqui o inverso daquele Pitágoras, né? Tem que lembrar de inverter todo mundo, levar ao quadrado aqui, tomar cuidado para não esquecer nenhuma etapa dessa conta, né? Se a gente fizer ela, vai dar aqui em torno de 602 ohms, né? Se a gente fizer esse cálculo. Bem, além disso, a gente pode calcular o valor
da corrente eficaz, né, a corrente total ali no nosso circuito, que é basicamente dividir a tensão pela impedância, né, que vai dar aqui 166 mA. E a gente pode calcular, né, qual que é a defasagem lá, né, dessa nossa impedância, né, que se eu fosse dividir aqui, né, para calcular ia ficar negativo, né, porque a corrente é atrasada no caso do indutor, a gente vai ver isso no próximo exemplo, né. Se eu quisesse calcular o ângulo já, né, eu posso usar qualquer uma dessas três fórmulas, né. Lembrando que o livro gosta de usar o seno, né, mas eu prefiro usar tangente, né, no próximo exemplo a gente vai usar o tangente, mas dá para usar o seno, né, que é Z por XL, que é o que ele faz aqui. Então ele calcula e dá o ângulo de 52,9. Né? Então esse ângulo aqui é o ângulo da impedância. Né? Se eu fosse fazer o da corrente, teria que inverter esse ângulo. E ele também calcula a corrente em cada componente. Né? Por quê? Porque lembra como está em paralelo, né? E eu pedi isso lá na prova, né? A gente pode calcular também a corrente em cada um dos componentes. Por quê? Porque a tensão é direta à tensão da fonte. Né? Então é muito fácil de calcular. Se eu sei que a tensão da fonte está em cima de cada um deles, porque está em paralelo, eu só preciso dividir a tensão da fonte pelo valor da impedância de cada um. Né? Então, se eu quero a corrente no resistor, né, a corrente eficaz no resistor, eu vou dividir a tensão, que é 100, pelo valor do R, né, que é 1K, né, ou 10 a terceira. Então vai dar 100 mA. E se eu quiser a corrente aqui no indutor, mesma coisa. Divido a tensão da fonte pelo valor da impedância do indutor, que é o valor de XL, né? É a reatância indutiva. Então, divido aqui por 754, vai dar ali 132,6 mA. Beleza? Então, esse era o exemplinho do livro. Né? Vamos pro exemplo aqui no jeito que eu prefiro um pouco. Né? Então, temos aqui um circuitinho, RL paralelo. Né? Tenho aqui a tensão, 220, a frequência de 1 kHz, né? Não esquecer disso daqui, teve gente na prova lá que esqueceu da frequência, né? Que a frequência pode ter o quilo aqui também, né? Então isso aqui é 1000 vezes o hertz, né? Então por isso que tem o 1000 aqui, né? Não pode esquecer desse tipo de coisa, senão a conta dá bem errado. O indutor é de 100 mH, né? É um indutorzinho menor, e a resistência é de 470 ohms. Né? Então a primeira coisa aqui, calcular o valor do XL, né? Calcular a nossa reatância indutiva, então 2πfL, certo? Então fica 2 vezes π, vezes a frequência, né? 1000 aqui, porque é 1 kHz, né? Que multiplica 100 do nosso indutor aqui, mili, né? Então 100 vezes 10 a menos 3. Se a gente multiplicar isso aqui, né? Tá errado aqui, dá 628 ohms, esqueci de atualizar aqui. Dá 628 ohms aqui, né? Ângulo 90, né? Porque o indutor é para cima, né? O ângulo do indutor é sempre para cima, né? Então é 90 positivo. Né? Então, calculamos aqui. Qual que é a próxima etapa? Calcular a indutância. Né? Então, parto lá daquela formulazinha, né? Que é o inverso do Pitágoras, isolo a minha impedância, isolo Z aqui, né? E coloco os valores aqui do R e do XL. Lembrando de elevar ao quadrado, senão elevar ao quadrado vai dar errado. Né? Então, faço esse cálculozinho, né? Inclusive aqui eu vou separando em etapas para garantir que eu não estou errando cálculo nenhum. A gente chega em 376 ohms aqui. Então, né, o valor da minha impedância é 376, né, o módulo dela. E qual que é o ângulo? Né? Eu posso usar a tangente, né, que eu relativamente prefiro, mas daria para usar o seno também ou o cosseno. Né? Então, pego a tangente, né, desse ângulo, que vai ser R sobre XL, né, então R 470, XL 628, né, que é esse carinha aqui. Se eu fizer essa divisão ali vai dar 0,748. Se eu tirar o arco tangente, né, igual vocês fizeram lá na prova também, arco tangente de 0,748 vai dar 36,81. Ou seja, a minha impedância é 376 ohms, né, ângulo 36,81. Então essa daqui é a nossa impedância, certo? Então, o que a gente faz para calcular a corrente agora? Né? Se eu tenho a impedância, sei o valor da tensão, só dividir. Né? Então eu tenho aqui a minha tensão, né, 220, dividido por 376, que é o valor da impedância, né, com o ângulo. Isso dá 585, né, miliamperes, né, com esse ângulo agora negativo, né, passa para cima aqui, ou 0,585, né, ângulo menos 36,81 ampere. Né. Eu sempre coloco nas duas opções,
Esse aqui que fica um número mais inteiro, fica mais fácil de ver e tudo mais. E esse aqui que está direto em ampere, que é a unidade mais comum. Então fica aí a critério de cada um. Eu costumo usar o ampere quando não é um número muito pequeno, só quando começa a ficar ali na segunda, terceira casa que eu uso o miliampere mesmo. E aqui tem, né, só o desenho para a gente ver. Então, nossa tensão de 220, né? O ângulo aqui agora negativo, né? Por quê? Porque a impedância era o ângulo positivo, mas quando eu divido, né, esse cara tá embaixo, passa para lá com o sinal trocado, vai ficar menos 36,81. Né? Então, por isso que a abertura angular aqui é para baixo, né, diferente do capacitor. E a nossa corrente. Né? Então, agora a gente vê que a corrente está atrasada. Nesse exercício eu não pedi, né, mas se eu quisesse calcular a corrente em cada componente, né, era só usar a lei de Ohm, igual eu mostrei lá no exercício do livro, certo? E eu consigo dividir, então, né, a corrente aqui do indutor é a tensão da fonte dividido pelo XL, e a corrente no resistor é a tensão da fonte dividido pelo R. Lembrando que aqui a gente não calcula o ângulo, né, a gente está só olhando a tensão eficaz em cada um deles, mas dá para fazer essa divisão. Ok? Bem, pessoal, era basicamente isso. Né? Acho que não tem muita dúvida e tudo mais, mas a gente conversa na aula também. Né? E aí a tarefa, em vez de dar lá para o dia 4, fica para o dia 11, né, para vocês entregarem quando deveria ser mesmo, né, que vai ser a próxima aula de fato, já que dia 4 vai ser a palestra. Né? E aí vocês resolvem então um exercício aqui de RL paralelo. Né? Lembrando que eu quero que calcula a impedância total, a corrente total, né, eficaz, lá que a gente calcula dividindo a tensão pela impedância, né, com ângulo certinho e tudo mais, mas eu também quero as correntes em cada componente, então tem que aplicar esse finalzinho aqui, né, não pode esquecer. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Na outra aula, né, lá no dia 11 de novembro, a gente vai começar a misturar os nossos circuitos, então a gente vai ver o RLC série, então a gente vai juntar resistor, indutor e capacitor no mesmo circuito, né? Não vai ser só separado igual a gente estava vendo até agora. Okay? E lembrando que qualquer coisa, né, qualquer dúvida, só me mandar um e-mail. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Lembrando que essa aula vai estar junto com a de RL série, né? E dia 4 vai ter a palestra, então a gente se vê lá no dia 11. Então, muito obrigado e até a próxima.